Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Nos últimos anos, muitos motoristas de automóveis instalaram câmeras no painel para que, se estivesse envolvido em um acidente, a filmagem possa ser usado para ajudar a estabelecer a responsabilidade. A tendência também foi adotada por alguns ciclistas que têm câmeras instaladas não apenas para uso em caso de acidentes, mas também para registrar a condução descuidada dos motoristas. As provas fotográficas são então encaminhadas às autoridades e aqueles que representam perigo para os ciclistas podem ser processados, mesmo que não tenha ocorrido nenhuma colisão. Alguns anos atrás, um ciclista flagrou com sucesso 2 motoristas por esse método. No entanto, para sua tristeza, os investigadores, ao examinarem seu vídeo, descobriram que ele também havia infringido a lei durante a sua viagem e foi processado juntamente com os motoristas que havia filmado. Nos primeiros capítulos da Epístola aos Romanos, Paulo mostra como as pessoas são culpadas de ter quebrado não as leis de trânsito, mas a lei de Deus. O padrão santo e justo que Deus exige de toda a humanidade, está ali registrado com detalhes e você deveria ler com atenção, porque aquele capítulo descreve, como muitas partes da Bíblia, a real situação como Deus nos vê, não como você se avalia ou como os outros avaliam você. Em Romanos capítulo 2, do versículo 1 a 3, Paulo se dirige a alguém que critica os outros por seus erros, mas que ao fazer isto está condenando a si mesmo, pois faz as mesmas coisas. Ele afirma que Deus julgará a todos de acordo com princípios justos e que ninguém deve pensar que ele escapará do julgamento de Deus. Como ciclista, podemos tentar declarar os outros culpados, mas ao fazê-lo estamos declarando nossa própria culpa, pois não há um justo, não há nenhum sequer, é o que diz Romanos capítulo 3, versículo 10. Qual é a sua atitude em relação a este ciclista? Talvez você sinta um pouco de pena dele, mas também que faz bem a ele por condenar os outros enquanto não consegue ver a sua própria culpa. Duvido que alguém tenha tentado entrar em contato com ele ou com os 2 motoristas culpados para oferecer o pagamento das multas. Quão diferente é a atitude de Deus para conosco. Todos nós pecamos contra ele, mas ele não assumiu a posição pensando em dizer a nós de que eles serão punidos e isto lhes serve bem. Eles são culpados, merecedores do meu castigo e que fique assim. Deus não apenas sentiu um pouco de pena por nós e nos deixou em nossa situação para sofrer para sempre no lago de fogo por nossos pecados, que é o que nós merecemos. Não, ele teve profunda piedade por nós e agiu para nos resgatar. Este não era um assunto tão simples como lançar um pagamento para cobrir uma multa de trânsito que era muito caro. Deus enviou seu Filho, o seu próprio Filho, amado ao mundo, para morrer por nós. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Deus fez isto por nós, Deus fez isto por mim, por você. Romanos capítulo 8, versículo 32, pode ler do 30 a 32. Foi uma surpresa desagradável para o ciclista descobrir que era culpado e teve que pagar por isto. Talvez tenha sido um choque para você ouvir
que é culpado de crimes mais graves contra uma autoridade muito maior, Deus, e está sujeito a seu justo julgamento. No entanto, se você tomar a atitude correta de um pecador arrependido e confiar no Senhor Jesus Cristo, que é o plano da salvação de Deus, que morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que você será salvo do castigo por seus pecados, declarado justo e preparado para ir morar no céu. A Bíblia diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira por meio dele. Romanos capítulo 5, versículos 1 e o versículo 9. A Bíblia diz claramente que Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. A mesma graça que nos salva, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo quando escreveu a Tito. Pedro, escrevendo aos crentes da sua época, ele disse: sejam santos, porque eu sou santo. Ele está se referindo à palavra de Deus, ou a Deus se pronunciando na sua palavra. Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foram transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O último livro da Bíblia fala sobre o juízo final para todo pecador não salvo, para todo pecador que não quis a salvação. Note o que Apocalipse diz. Depois vi, o apóstolo João está falando essas palavras, inspirada pelo Espírito Santo. Ele diz: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. A morte entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, o inferno, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades, ou seja, o inferno, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Deus fala de um juízo final, onde pecadores vão ser lançados, aqueles que não foram salvos. Mas Deus não quer que este seja o destino de suas criaturas. Ele quer salvá-las. Veja o que Deus diz na sua palavra.
O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, sobre esta pessoa. Esses versículos que eu citei estão em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 6, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 a 20, Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 a 15, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, e o Evangelho de João, o capítulo 3, do versículo 16 a 18 e o versículo 36. Você que me ouve, finalizo lhe fazendo um apelo, um convite. Fuja para junto de Cristo. Descanse nele para a sua salvação, pois fora dele você está em grande perigo. A morte chega antes do que pensamos e antes do que queríamos. Ela não avisa. Se você partir hoje para a eternidade, aonde você vai abrir os seus olhos? Aonde você vai estar por toda a eternidade? No céu? Você só irá para o céu se você foi salvo por Cristo. Ou vai abrir os seus olhos no inferno, por ter rejeitado a Cristo. Não é por quantos pecados você cometeu, mas sim pela sua rejeição a Cristo. Você leva um fardo imenso de pecados para a eternidade. Não tem como você entrar no céu. É impossível. A porta está fechada. Hoje, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Mas isto você faz enquanto está em vida. Este assunto não pode ser deixado para outro resolver por você. Se você não resolver, se você não assumir o seu compromisso, este compromisso entre você e Deus, ninguém pode fazer. Padre, pastor, missionário, todos eles não podem decidir por você. Pode deixar neste mundo uma quantidade alta de dinheiro para que este assunto seja resolvido. Meu prezado ouvinte, desista desta ideia. É você mesmo. Você vai estar na eternidade no lugar que você escolher. Você pode estar dizendo e pensando: eu escolho ir para o céu. Essa escolha verdadeira inclui você reconhecer que é merecedor do inferno. Inclui você buscar o Salvador para ter uma nova vida. Aqui, já, agora. Você não pode querer viver a vida de um pecador e querer ter um lugar no céu. Você pode ter bons pensamentos, pode ter o desejo, mas tem que ter mais do que isto. Você tem que ter uma atitude, uma ação da sua parte de realmente compreender. Você precisa ser salvo. Todo salvo não está arrependido. Não. Em nada ele perdeu de ter feito a boa escolha. Reconhecer e compreender e dizer: queiram os outros o mundo para si. Queiram eles riquezas e delícias aqui. Mas eu buscarei meu Jesus sempre para mim, sempre para mim. Portanto, você creia no Senhor Jesus Cristo como um pecador arrependido, do qual você é. Eu sou o pecador, mas fui salvo. Você pode ser salvo pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2,
versículos 8 e 9.